Imoralidade não pode submergir a liberdade. Essa expressão ela precisa ficar bem fixa na nossa cabeça. A imoralidade ela não pode submergir a nossa liberdade. Porque nós somos livres para entrar e para sair, para tocar e para largar, para permitir, para evitar. É sobre isso que nós estaremos tratando hoje. Você é bem-vindo aqui no meu canal e eu vou falar aqui rápido, máximo 10 minutos. Seria bom que você ficasse comigo até o final. Estou todos os dias aqui, de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, com a palavra da Bíblia Sagrada. Estou lendo a Bíblia e explicando a Bíblia na direção do Espírito Santo. Se você concorda, você deixa o seu like, faz o seu comentário e vamos juntos. Se você ainda não é inscrito neste canal, tem toda a liberdade de se inscrever também. Me segue pelas redes sociais, eu sou o pastor João Guimarães. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Estaremos falando a partir do verso de número 12. Vem comigo na tela, versão NVI. Tudo me é permitido. Generalizou. Tudo é permitido. O apóstolo São Paulo, ele diz, eu posso ir aonde eu quiser. Eu tenho liberdade. Quando ele disse tudo, é porque ele diz, eu tenho liberdade de ir numa festa, de ir em um ambiente, de ir em outro ambiente. Eu não sou proibido de ir. Não existe uma algema que me prende, proibindo de ir em algum lugar ou fazer alguma coisa. Eu vivo na liberdade. Hoje sou uma pessoa livre. Entretanto, mas nem tudo convém. Nem tudo convém que eu faça, que eu toque, que eu pegue, que eu participe, que eu vou ou que eu fique. Tudo me é permitido. Sim, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, a imoralidade, ela não pode me dominar. O pecado, ele não pode me dominar. Eu não posso ser refém dos meus desejos. Eu não posso ser refém das minhas vontades. Eu não posso ser refém das vaidades dos meus olhos. Eu não posso ser refém das vaidades dos vídeos. Eu não posso ser refém de um site, de um blog. Eu não posso ser refém de uma rede social. Não, porque eu tenho domínio próprio na minha vida. Eu sou livre para dizer não quero isto, não quero aquilo, não faço e também não deixo de fazer. Então Paulo diz assim, tudo eu posso, tudo eu sou permitido, mas eu sei me dominar. O que é útil para mim, o que convém para mim e o que não convém para mim. Isso é uma verdadeira liberdade. Então, você não vai ficar preso num vício, porque você tem o domínio próprio. Você tem a liberdade. Você não vai ficar preso numa bebida, porque você tem a liberdade. Você disse, eu não quero esta bebida, esta droga. Eu não quero. Eu não quero participar deste ambiente ou daquele. Eu determino o que eu posso, o que eu não posso. Então o texto sagrado diz, tudo
me é permitido, mas eu não deixo ser aprisionado, refém, por nada. Segura esta palavra para o teu coração e ser livre no dia chamado hoje, para a glória do nome do Senhor. Versículo de número 13. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. Então, todos são, existe o tempo determinado, tanto para o alimento como para o estômago. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, o corpo, ele é para o Senhor, ele tem uma finalidade. O corpo é para Deus, o corpo é para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Logo, eu preciso de controlar isso, porque isso está na minha responsabilidade. Então ele disse, por que aqui você tem um corpo? Eu tenho um corpo porque o meu corpo é para o Senhor. O seu corpo está sendo para quê? Para o Senhor ou para prazeres? Se o corpo é para o Senhor, glorifica Ele pelo seu corpo. Verso 14. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitou. E também nos ressuscitará. Pelo teu poder. Então, o poder de Deus, Ele ressuscitou. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Então, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo, ressuscitará também eu e você. Isso aqui é uma promessa. Aí nós vamos para o verso de número 15. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Então, o corpo é membro de Cristo. Se você ferir o corpo, você está ferindo o membro de Cristo. Se você pecar no corpo, você está pecando o membro de Cristo. Tomarei eu os membros de Cristo e unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Porque você não vai fazer isto. Porque o corpo não é seu. Você não pode oferecer o teu corpo para uma prostituta porque o corpo não é seu. Você não tem domínio sobre ele, você não manda mais nele. Uma vez que você conheceu Cristo, você recebeu Cristo, agora é Cristo que controla a tua vida, é Cristo que manda na sua vida. Você está usando algo que não é seu. Verso 16. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. A expressão depois de casado, quando une-se o homem com a mulher, eles se tornarão uma só carne. Exatamente essa aqui é a resposta da interpretação do texto. Unir uma só carne é união no sexo. Quando se une na sexualidade, você une, os dois serão uma só carne. Isto é, lícito para um casamento, para o casamento legítimo. E ele segue dizendo, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, quando você se une ao Senhor, você é do Senhor e o Senhor é para você. Então, a união é um casamento que você fez com o Senhor. Quando você sai disso e se entra para a imoralidade, para se deitar com a prostituta, se unir com o pecado, você está traindo o próprio Jesus. Então, Jesus entra aqui como uma metáfora do casamento, a união do Espírito de Deus com o Espírito do ser humano. Então, ele não aceita ser traído. E quando você trai este corpo, você está traindo o próprio Deus. Então, ele vai para o verso 18 dizendo, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. E pecado contra o corpo é um pecado está pecando contra Deus. É o pecado mais forte que possa acontecer. É um pecado que
Tem perdão? Tem perdão. Mas ele é um pecado capital, é um pecado hediondo, é um pecado que não deve nem passar perto, assim como nenhum outro, mas este pecado é o pecado mais forte. 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Então, como Paulo vem reforçando e pesando cada dia mais, o corpo é o santuário de Deus. Então, como você vai pecar contra o santuário de Deus? Você está pecando contra o santuário de Deus, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos, mas vocês são de Deus, vocês não são de vocês mesmos. Ele está dizendo: o corpo não é seu, não pertence mais a você. Então, respeita o que não é seu. E ele vem no verso de número 20 dizendo: vocês foram comprados por um alto preço. Olha, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Você não veio de qualquer maneira. Você foi comprado. Paulo reforça, ele coloca uma responsabilidade em cima dessa situação. Ele fecha no verso de número 20, dizendo: vocês foram comprados por um alto preço. Vocês não foram encontrados na feira de banana, não. Vocês têm muito valor. Vocês foram comprados com um alto preço. Tem gente que não sabe, não para ver isso, não para ver quanto vocês é joia rara na mão de Deus. Vocês são de pedras preciosas nas mãos de Deus. Nós somos joias raras nas mãos de Deus. Precisamos entender isto e ter mais cuidado com você. Cuida do seu corpo, zela do seu corpo, porque ele tem uma finalidade. É através dele que o nome do Senhor é glorificado. E aí vem alguém dizendo: não precisamos congregar, não precisamos mais ir na igreja, nós podemos ficar em casa e ser crente em casa. É uma grande mentira de Satanás. Deus está dizendo: o seu corpo é para glorificar a Deus, é para estar no templo, é para levantar a mão, é para louvar, é para usar o teu corpo para o nome do Senhor ser glorificado em todos os sentidos. Valorize-se, valorize a si mesmo, que você foi comprado com alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. E a pergunta que não quer calar: o que você tem feito com o seu corpo? Será que você usa o seu corpo só para lazer? Só para dormir? Será que você nem sacrifica ele um pouquinho para o nome do Senhor ser glorificado? Só para encher o estômago? O que você tem feito com o seu corpo? Esta é a palavra do dia chamado hoje. Ele custou caro e foi para glorificar a Deus. Fique com esta palavra. Estarei orando por você. Se você concorda, deixe seu comentário, deixe seu like. Vem comigo, se inscreve nesse canal, ajuda a palavra a ir mais longe. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, te dou graça porque o Senhor é bom e eterno é a tua misericórdia. Te louvamos pelo teu cuidado, pela tua bondade. Que esta palavra possa fluir, meu Pai, fluir no coração do teu povo. Em nome de Jesus, alcança cada um, meu Pai. Traz renovação. Traz, Senhor, da glória, força, Senhor, a continuar glorificando o teu nome através do nosso corpo. Em nome de Jesus.